Quero convidar vocês para ler o Gênesis 3, a partir do versículo 1. Gênesis 3, tá? A gente vai ler praticamente o capítulo inteiro. E nessa passagem, Moisés, ele ouve a voz de Deus de uma forma sobrenatural, mas foi a voz de Deus que se manifestou ali. E é interessante também a gente pensar que, dependendo da voz que a gente der atenção, vai ser um chamado, né, que a gente vai atender, né? E é interessante também chegar no final dessa mensagem aqui e a gente ter uma resposta, né? Qual a voz que eu vou atender, né? Mas principalmente como reconhecer a voz de Deus entre tantas outras. Então vamos ler juntos Êxodo capítulo 3. Vou começar aqui com o versículo 1. Êxodo 3. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar o meu povo, os israelitas, do Egito. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e eu lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual que é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio a vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser
que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair, e farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas, e as mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Só um parênteses aqui nessa palavra aqui de Gênesis 3, de Êxodo 3, 22, ela se completa ali em Êxodo 12, né? E fizeram os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram os egípcios objetos de prata e objetos de ouros e vestes, e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Me inspira assim quando a gente lê a promessa, né? E depois já lê o cumprimento dela. Eu achei interessante que quando a gente falou aqui, a gente fez um paralelo sobre Gênesis 11, Torre de Babel e Atos 2, foi interessante porque foi um jeito da gente se inspirar e também entender que em alguns momentos Deus usa situações bem antagônicas para que a gente seja ministrado. E eu vou fazer hoje aqui, espero que isso ajude a gente a entender um pouco sobre vozes. Eu vou fazer um paralelo sobre Êxodo 3 e também Gênesis 3, né? É um jeito fácil da gente lembrar. Êxodo 3, Gênesis 3. Da mesma forma que tem uma voz aqui falando com Moisés que está inspirando, que é a voz de Deus, lá em Gênesis 3 também tem uma voz falando com Eva, que é a voz do diabo, a voz da serpente. Então, diante de pelo menos aqui 5 situações, gostaria que a gente ficasse inspirado e fosse um treinamento para que qual voz a gente vai atender, né? Qual voz a gente vai seguir, né? Qual é a consequência da gente seguir a voz errada. Estão comigo? Boa essa, né? Êxodo 3, a voz da serpente falando com Eva. Êxodo 3, Deus falando com Moisés ali na sarça. Vai ser fácil, né, de não esquecer, né? Vai ser fácil de lembrar. Então tá, 5 maneiras de identificar a voz de Deus nos nossos dias. Primeira, a gente vai ver a origem do pecado versus a libertação do pecado. Se a voz que você está ouvindo te leva para o erro, para o início de algum vício, imoralidade, ou coisas que você ainda não experimentou, mas tem consciência que é errado, parabéns, você está conseguindo identificar a voz da serpente. Gênesis 3:6, a serpente Eva, ali começa a origem do pecado, através da desobediência. Cada um de nós enfrenta tentações diariamente que testam a nossa fidelidade a Deus. Precisamos estar vigilantes e ancorados na palavra de Deus para a gente resistir. Todos os dias, nós vamos ser testados. Todos os dias nós vamos ser tentados. Então, qual que é uma maneira fácil da gente entender assim, quando a gente está ouvindo alguma coisa que parece muito a voz de Deus? Quando a serpente teve aquele diálogo com Eva, a gente percebe assim que não foi uma mentira descarada assim que ela usou. Ela usou uma meia-verdade. Toda meia-verdade é uma mentira inteira. Anota isso, grava isso. Toda meia-verdade é uma mentira inteira. A gente usa esse princípio lá em casa. Então, vai ser importante a gente treinar isso, porque muitas vezes a gente vai pecar ou a gente vai errar, porque é alguma coisa muito parecida
com as coisas que Deus pediu para a gente. E se você perceber ali, Eva ela foi tentada por alguma coisa que era interessante. O que Satanás usa? Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar igual a ele. Quem de nós aqui não quer ficar igual a Deus? E ele usa uma meia verdade: vocês não morrerão. Fisicamente eles morreram? Não morreram. Mas ali começou um processo de morte espiritual. Está lá, Romanos 13, 23. Porque o salário do pecado é a morte. E ali começou. E um dia, se Jesus não viesse para pagar esse escrito de dívida que havia contra nós, quem teria que pagar seríamos nós. Então a primeira maneira para a gente entender, se a voz que a gente está ouvindo nos levar para o começo de um afastamento dele, um começo de uma morte espiritual, essa voz, ela não é a voz de Deus. Mas se essa voz é o início de uma libertação, de um vício, de um trauma, de um mau hábito, opa, essa voz, ela tem um grande potencial para ser a voz de Deus. Como que a gente identifica isso na prática? Muitas vezes Deus ele nos dá um chamado e é muito desafiador. Nesse caso aqui, né, a gente lê uma conversa longa assim. Se a gente for ver na palavra assim, é raro uma conversa tão longa dessa. É raro. É raro. E a gente vê também que aquilo que Moisés ele recebe ali de Deus, por estar na presença de Deus, foi fácil reconhecer que era algo muito maior do que ele. Imagina se colocar diante do representante de uma grande nação e dizer: olha, eu vou tirar todo esse povo aqui que te serve. E o povo estava sendo oprimido porque estava ficando numeroso demais. Ele era uma grande mão de obra, né? Então cada vez que nós ouvirmos uma voz dentro de nós que tem a ver com libertação da opressão, mesmo que seja um grande desafio para a gente, possivelmente é Deus te dando um chamado desafiador para você se libertar e libertar pessoas. Eu costumo falar aqui, né, que muita gente não leva Deus a sério porque nós não levamos tão a sério. Então, quando a gente atende a voz de Deus, atende a um chamado dele, possivelmente muitas pessoas, a partir de nós, começando na nossa família, vai haver uma libertação. Tenho falado bastante aqui, né? Ou nós temos uma experiência com Deus, ou a gente vai reproduzindo aquilo que a gente aprendeu em família. E nesse texto aqui, é o primeiro texto, de uma forma tão clara assim, que a gente entende que continuidade geracional é um dos principais assuntos da Bíblia. Imagina, Deus ele escolheu o nome de homens para ser o sobrenome dele. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então quando nós começamos a identificar a voz dele, é porque ele quer usar o nosso nome como sobrenome. Legal isso, né? É muito especial. Eu estou treinando, né? Tem uma família do lado ali de casa, eles também têm um bebê. E às vezes, em algum momento da noite, os quartos são colados, né? Geminado, aquela criança chora também. E aí o Judá já dorme no quarto dele. Como que eu vou saber se é a voz do Judá ou é a voz do outro bebê? Estou treinando isso. Eu não sou perfeito. Estou treinando. Mas está ficando cada vez mais visível, né? Às vezes também tem um monte de criança, né, de algum local, e eu vejo que possivelmente a Lola está lá e está precisando da minha ajuda. Acontece com vocês também? Será que são os meus filhos? Parece que acende uma coisa aqui dentro, né? As mães têm isso mais forte. Eu acho que é a voz do meu filho. Eu estou treinando isso. Só que no caso de Deus, ele tem certeza. Nós temos dúvidas às vezes se é o nosso filho, mas ele tem certeza. E eu percebo que o Judá já vai fazer 2 meses depois de amanhã. De alguma forma, desde lá de quando ele estava se formando lá na barriga da Nai, ele já tinha algumas reações à minha voz. E é interessante que eu percebi isso mais claro na Lola. Chorando ali, nasceu, peguei ela e falei: filha,
eu te amo, você é um presente de Deus. E fiquei ministrando ali, e parece que alguma coisa aconteceu ali. Então muitas vezes esses nossos desesperos, muitas vezes esse lugar assim que a gente vai se emaranhando assim no pecado, escutar a voz de Deus é suficiente para nos dar uma direção, uma orientação clara de começar uma nova caminhada, um novo momento. Segundo aqui, desobediência e suas consequências versus obediência e suas bênçãos. Lá em Gênesis 3, desobediência. Gênesis 3:19, quando a gente lê ali, a gente vê que resultou em maldição e separação de Deus. A desobediência traz consequências negativas para nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos escolher seguir os caminhos de Deus para evitar as consequências. E a gente olha lá para a sarça ardente, Moisés, a obediência resultou em bênçãos e a libertação de todo o povo. Está lá? Acabei de ler do 3:12. A obediência a Deus traz bênçãos não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. Devemos confiar em Deus e seguir suas instruções, mesmo quando parecer difícil. Um dia quando eu preguei Cada luta uma bênção, a gente falou lá sobre Moisés, sobre José, e José estava tendo uns sonhos. Uma das maneiras da gente identificar sobre se são sonhos nossos, ou sonhos de Deus, uma maneira de identificar se é uma voz do nosso coração, dos nossos desejos, da nossa carência, ou se é algo que Deus está querendo ministrar. Para tudo, faz uma oração, reflete para ver assim, se isso tiver sucesso, isso vai me abençoar. Se isso assim tiver sucesso, isso vai trazer bênção para a minha família. Imagina quantas vezes nós tivéssemos parado, né? No momento que a gente tinha dúvida se aquilo que a gente estava fazendo ia ser uma bênção, ia abençoar gerações, se aquilo ia trazer proximidade para Deus. Olha quanta coisa nós teríamos evitado. Faz sentido para vocês? De coisas que a gente se arrepende. Se no meio daquela loucura, da tentação, da gente ser envolvido, seduzido, às vezes pelo pecado, se a gente tivesse parado assim e pensado, meu Deus, vou parar tudo aqui, vou fazer uma oração. Se isso aqui que eu estou ouvindo e avançar tiver sucesso, isso vai ser bênção para mim, para as próximas gerações, ou isso vai nos trazer maldição? Quantos traumas a gente teria evitado? Faz sentido isso para vocês? Só que a gente não para, né? Às vezes o nosso coração é obstinado, às vezes a proposta é tão irrecusável, só que se a gente tivesse parado lá, a gente teria visto que seria uma proposta muito indecente, um caminho de facilidade que a gente não teria que ter avançado. Terceira coisa, a gente percebe que tanto nos dois casos foi um diálogo sobrenatural. O diálogo com a serpente trouxe dúvida e pecado. Gênesis 3, do 1 ao 5. Precisamos ser cautelosos com as vozes que ouvimos e discernir entre as influências que nos afastam de Deus e aquelas que nos aproximam dele. Quando a gente vê esse diálogo sobrenatural, de Moisés com a sarça ardente, o diálogo com Deus trouxe clareza e missão. Devemos buscar um relacionamento íntimo com Deus, ouvindo sua voz e seguindo suas orientações para as nossas vidas. Eu acho que a gente nunca viveu um tempo assim que a gente está vivendo tantas consequências de um povo tão supersticioso, um povo tão esotérico, um povo tão que reage tanto com aquilo que sente. Faz sentido para vocês? Parece que chegou um momento assim, que se a gente falasse, olha, Deus, Ele te ama, Ele está interessado em ti, Deus, vamos ter uma experiência com Deus. Parece que as pessoas elas não dão bola. Mas se eu sair daqui, encontrar alguém no mercado e falar assim para a pessoa, olha, agora eu estava em casa e eu tive um sonho contigo e eu vi uma coisa escura do teu lado e essa coisa escura estava sugando tua energia. O cara nunca me viu, ele vai ficar nervoso, Nunca me viu. Se eu estiver agora ali no mercado e chegar alguém assim para ti,
eu tive um sonho contigo. E tinha uma voz que dizia: você vai morrer hoje. Uma voz, como que tu reage? Então a gente nem conhece a pessoa, nem sabe onde a pessoa apareceu, mas por toda essa nossa raiz, né, de um país onde a gente está sempre levando a superstição a sério, e não passa por baixo desse cara, porque teve alguém que te disse, uma voz: olha, isso aí dá azar. Faz sentido isso para vocês? Muitas vezes essas coisas que nós consideramos sobrenaturais foram vozes supersticiosas que foram incutindo dentro do nosso coração. E isso não nos aproxima de Deus, sempre vai causar dúvida, 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 dúvida. A voz, se chegar alguém para a gente, né, isso acontece bastante. E a gente olha na palavra, eu citei dois, pelo menos, exemplos aqui. Quando alguém te fala alguma coisa que te aproxima de Deus, traz clareza na missão, sabe, tu não tem dúvida que aquilo é algo que vai te aproximar de Deus, é essa voz que a gente precisa atender. Isso é estranho, né? Tu nunca viu a pessoa e aí tu fica preocupado. Tu conhece a pessoa, tu sabe que aquela pessoa te ama, a pessoa está te trazendo ali uma voz clara daquilo que vai te aproximar de Deus, a gente deixa para depois. Como que a gente consegue viver assim, né? Então, nos dois casos é um diálogo sobrenatural, é um diálogo supersticioso, é alguma coisa subjetiva, mas que nos influencia para nós tomarmos as nossas decisões, né? Quarto, resultado de escolhas pessoais. A serpente Eva. A escolha de Eva afetou toda a humanidade. Lá em Gênesis 5 a gente vê, né? Lá no Gênesis 1, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus criando o homem sem pecado, relacionamento perfeito. Já em Gênesis capítulo 5, está escrito lá, né, que Adão gerou 7, né? Gerou filhos e filhas, segundo a sua semelhança. Então a primeira era uma imagem perfeita, a segunda já era uma imagem mais, né, que já tinha alguns pontinhos ali que a primeira não tinha. Então o resultado das nossas escolhas pessoais, ou atendendo as vozes que estão ao nosso redor, vai afetar toda a humanidade. Quando a gente vê Moisés e a sarça ardente, a escolha de Moisés levou à libertação de uma nação inteira. Nossas escolhas têm impacto além de nós mesmos. Devemos considerar como as nossas decisões afetam nossa família, comunidade, nossa igreja e as gerações futuras. Quando respondemos ao chamado de Deus, podemos ser usados para fazer uma diferença significativa no mundo ao nosso redor. Se alguma coisa na nossa autoestima, se alguma coisa dentro de nós tem dito que aquilo que a gente faz é pequeno e não tem uma repercussão ao nosso redor, isso é a voz do diabo, é a voz da serpente. Tudo que nós fazemos vai ter uma repercussão ao nosso redor. Pais, mensagem do Dia dos Pais, né? Pais, tudo que você faz, tua linguagem verbal e a tua linguagem não verbal vai alterar a atmosfera da tua casa. E não escolher também é uma escolha. Quando nós escolhemos ouvir a voz de Deus, quando nós escolhemos atender a voz dele, a gente tem que fazer uma decisão pessoal, intencional, racional. Eu vou trazer para o ambiente da minha casa, ou qualquer lugar que eu colocar a planta do meu pé, um ambiente onde a pessoa de Deus ela se manifesta. Eu vou repercutir, eu vou reverberar, eu vou ser um megafone. Eu sei que muitas coisas aqui eu repito. Tem coisas que são as mesmas frases assim desde o primeiro dia que eu cheguei. Mas, pelo fato de ser um pregador, então o pregador ele bate muito na mesma tecla. Um filho, a Lola, tem coisas que eu já devo ter falado para ela 100 vezes. 100 vezes. Filho, deixa eu te explicar aqui o que está acontecendo. Filho, eu não vou desistir. Eu não vou desistir.
eu vou continuar levando, porque quando eu olho para esse Deus, Ele também não desistiu de mim, né? Ele não desistiu de mim. Pais, mães, todos, existe uma consequência das suas escolhas, das vozes que vocês têm seguido. Hoje a gente tem certeza, é claro isso. Eu recebi também esse dia um pastor falando que cada vez que um adolescente, um jovem, um membro da igreja, ele vai fazer uma pergunta para nós, com certeza ele já entrou no YouTube antes, né? Tu nunca fez uma coisa, preciso tirar bolinha, agora blusão de lã, eu preciso de um jeito eficiente, rápido e barato de tirar a bolinha do blusão. Aconteceu com vocês isso, tirando do armário? O que tu faz? Vai para o YouTube, liga para alguém, vê alguém mais experiente. Não é assim? Só que para decisões muito mais sérias da nossa vida, a gente tem que procurar das mesmas fontes. Lidar com a nossa família, cuidar dos nossos, ouvir a voz de Deus. É um outro patamar. Não é tipo, vou tirar a bolinha do blusão. Não é um jeito, né, de como melhorar a manutenção da minha casa. É algo que tem que a ver com a alma dos nossos filhos, da nossa esposa. Então há consequências muito lindas assim daquilo que a gente pode escolher, ou muito trágicas. E se for escolhas que a gente teve sem pensar, ouvindo a voz do mundo, a voz da serpente, a voz de um endemoniado lá que nem tinha sabedoria, mas estava a fim de fazer, tu fez. Muitas pessoas, quando elas vão procurar algum conselho, na verdade elas só querem validar algumas vozes que elas já tinham escutado. Faz sentido para vocês? A voz que tu seguir vai ter uma consequência explícita. Começa na tua casa. E eu mudo, o mundo muda, né? Eu mudo onde eu estiver. Se arranjar um ambiente fértil para aquilo, tanto para o bem quanto para o mal, eu vou influenciar. E para a gente encerrar aqui, acho interessante, né? Quem sabe esse ponto aqui é um ponto mais que a gente consegue entender bem fácil assim, as duas vozes, né? Uma voz, engano. A outra voz, revelação. A serpente usou o engano para levar Eva a pecar. Está lá João 8,44. Precisamos estar alertas aos enganos do inimigo e buscar a verdade na palavra de Deus. O engano pode parecer atraente, mas sempre te leva a alguma destruição. Quando a gente olhar para a sarça ardente Moisés, Deus revelou sua santidade e propósito a Moisés. Deus se revela a nós de maneiras que nos chamam à santidade, ao serviço. Devemos buscar essas revelações através da oração, do estudo bíblico, do jejum, do serviço, né, que a gente chama de vida devocional aqui. Então sempre quando a gente for avançar em ouvir alguma voz, a gente precisa ter o discernimento, a sensibilidade do Espírito Santo, de saber, isso está me revelando algo da parte de Deus que eu vou cooperar para uma libertação, para cura, um processo, para cooperação de algo que Deus está fazendo, ou isso vai me levar ao engano. E é interessante que, não sei se vocês sentem isso, mas quando olha ali para Eva, parece que em algum momento, quando a gente vai atendendo essa voz que não é de Deus, parece que a gente fica bêbado, inebriado. Parece que a gente entra em algum ambiente assim, onde a gente parece que as coisas elas não ficam normais. A primeira vez que eu vim nessa cidade aqui pregar, eu preguei uma mensagem que chamava-se Síndrome de Eva. E o cerne dessa mensagem era o seguinte: quando aquilo que nós não temos é mais importante e é mais interessante do que tudo aquilo que nós temos à disposição. Eva só tinha uma orientação, de tudo que existe aqui, te diverte, curte, mas uma coisa só eu vou te chamar a atenção. Então parece que nesse momento, onde nós não temos aquilo que nós queremos, a gente fica tão obstinado que aquilo que nós não temos é mais importante do que tudo aquilo que nós temos. Então eu queria dizer para vocês, a gente nunca mais a gente vai ter a mesma condição que Eva, nunca mais. Os rios estão poluídos,
Os animais já foram influenciados pelo pecado. Não tem mais aquela condição. Não existe mais. Mas mesmo que tivesse, a gente viu lá, a primeira família atendeu mais a voz, porque não tinha alguma coisa, do que aquilo, todas as coisas que tinham. Já aconteceu com vocês? O dia que era para você acordar até triste, você tinha todos os motivos para acordar assim, indignado, deu tudo errado, e aí as pessoas vão te consolar e tu, não, tô bem, uau, e aí tu derrama encorajamento para onde passa. E aí tem dia, o sol tá lindo, botou uma roupa nova, tomou um café da manhã com um queijo caro, uma manteiga lá italiana, francesa, tá tudo indo demais, e parece que tá ruim. Tô triste. Parece que minha vida não faz sentido. E é nesses dias que a voz da serpente, a voz do diabo, ela te engana, do jeito que tu fica bêbado. E tu vai assim, ó, sabe? Parece uma dança. Às vezes quando eu vejo alguns desenhos que a Lolinha assiste, por mais que eu assista poucos, eu vi um dia que era uma flautinha assim, que tocava, e quando aquela flautinha tocava, alterava toda a dança e o comportamento de daqueles animaizinhos, né? A voz do diabo, ela faz isso, ela te engana. Então acho que é uma musiquinha muito bonita. Eu lembro de uma metáfora. É como se a gente olhasse assim, ó. Imagina aqui, ó, essas duas portas, tá? Isso não vai acontecer. Mas aquela porta ali, ó, é já uma visão um pouco embaçada, mas daquilo que vai ser lá no céu. E essa aqui um pouco daquilo que vai ser a separação eterna de Deus, até todo o inferno ser lançado no lago de fogo e acabar com tudo. Até o inferno vai ter fim. Só que essa aqui, tu olha assim, e aí tu pensa assim, oh, mas tem gente dançando lá, ó. E parece uma música do Roberto Carlos. E as pessoas estão lá assim, né? E aí chega algum momento, que lá dentro do teu coração tu já até está ouvindo a música do Roberto Carlos lá. Tu está até te divertindo já com aquelas pessoas. E aí quando chega lá tu vê, né, que eles não estão dançando, é porque está pegando fogo mesmo no chão. E o disco está arranhado. Só tem a parte da música. Isso é inferno, né? Queria escutar a música inteira e só tem a parte. Os nossos desejos, daquilo que está no nosso coração, vai definir a voz que a gente vai seguir. E eu quero te perguntar, qual a voz que você quer seguir? Todas as áreas da tua vida vão ter alguma voz aí que vai querer influenciar. O jeito que tu te veste, a tua alimentação, o melhor bairro, o carro que é o carro da hora. Vai ter vozes para todas as coisas. Vão dizer que é errado o jeito que tu cuida dos teus filhos. Vão dizer que tu dá muita atenção para tua esposa. Vão dizer que é uma perda de tempo tu num domingo, né, em vez de estar agora tomando uma caipira, tu está aqui numa celebração. Vão ter muitas vozes. Muitas vozes. E sabe quem que é responsável para poder identificar? Tu, você mesmo. Você é responsável por isso. Você é responsável. Eu testei isso e dá certo. Logo já quando ela nasceu. Muitas vezes a gente não sabe o que um filho tem. Ele só chora. A gente olha para a criança, parece que não está com fé. O que essa criança tem? E aí tu vai lá para a presença de Deus e tu faz uma oração. Deus, tu me deu esse filho, tem que me dar condições de criar esse filho. O que ele tem? Tem como o Senhor me falar alguma coisa aqui? Porque eu preciso fazer alguma coisa com essa criança. O que eu tenho que fazer? Já aconteceu com vocês? E aí lá a gente ouve uma direção, né? Muitas vezes não precisa ligar para o pediatra. Muitas vezes a gente não precisa levar direto para o hospital. Muitas vezes teu filho só quer um quentinho, né? Só quer um abracinho. Quantas vezes a gente evitou de ir para o hospital, né? Só porque a gente deu um quentinho para o nosso filho. Porque lá na presença de Deus a gente sentiu isso. Vamos orar então, vamos ficar de pé só para a gente mudar um pouco a nossa posição aí, para a gente trocar o momento também. Fecha teus olhos aí. Qual voz você tem seguido? Qual a voz que você quer seguir?
Pai, eu te peço em nome de Jesus que cada um aqui viva numa proximidade do Senhor, que consiga identificar a Tua voz diante de tantas outras, Deus, que tentam gritar ao nosso redor. Que cada um aqui, Deus, atenda a Tua voz e isso gere, Deus, uma aproximação, Deus, uma intimidade, uma comunhão com o Senhor que seja abençoador para si, para a sua família e para todos ao redor. Te peço também, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, Pai, por tudo aquilo que a gente seguiu, embriagado, Deus, pelos nossos desejos. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor permita, Deus, que a gente volte para o caminho, Deus, aonde a gente parou, e treinando, Deus, os nossos ouvidos, Deus, a viver, sempre te atendendo, Pai, com velocidade, mesmo diante de grandes desafios, atender ao chamado, Deus, a te ouvir. Nós queremos te ouvir em tudo, Deus, porque queremos te obedecer. Que o Senhor abençoe a tua igreja aqui, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles, Pai, que se o Senhor não intervisse, não suportariam as tentações do diabo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.